Então, tá, deixa eu ver se eu acho aqui o formulário. Como eu disse, fechou tudo, inclusive o meu Drive, que estava com todas as aulas abertas, prontas para serem encaminhadas, né? Mas tudo bem. Então, cadê? Deixa eu abrir aqui. Aula 46. Está tudo aqui. Vídeo, imagem. Acredito que sim. Copiar. Cadê? Nosso form de física. Professora? Oi, pode falar. No final da aula, a senhora fala para o Miguel assoviar. Você gostou, né? Tadinho, tá sofrendo porque ele não consegue assoviar, tadinho. Só assopra. Mas olha só, já mandei o Forms lá. O vídeo tem menos de 20 minutos, eu garanto. Eu acho que o de física ficou mais compridinho. Não lembro. Mas eu sei que tem menos de 20 minutos. Então assistam lá. Qualquer coisa eu tô aqui. E aí eu vou abrir com vocês, eu vou abrir, quando vocês voltarem, que aí seria a nossa live mesmo, que a gente vai tocar diretão, aí eu já vou abrir o livro do positivo aqui, para eu fazer junto com vocês o mapa mental, que é a minha proposta da live hoje. Ok? Congelou? Ok, então bora lá. Vamos assistir o vídeo. Eu vou deixar meu telefone, minha fone mutado aqui, que o Miguel fica entrando e saindo. Mas eu tô ouvindo que tá na caixa de som, tá bom? Qualquer coisa é só gritar. Belezinha? Bom, então olha só. Quem não terminou, dá tempo de terminar aí. E lá no livro digital tem muita coisa bacana para a gente fazer um resumão de tudo que a gente estudou, certo? Mas antes da gente ir lá para o livro digital, mesmo porque está demorando para abrir aqui, eu quero ver com vocês qual será o conteúdo da nossa P3. Eu quero definir com vocês. Quem não está aqui, quem não está presente, paciência, vai ter que concordar com o que vocês decidirem, né? Com o que a gente decidiu em conjunto. E aí, o que acontece? O que eu cobrei na última prova? Na última prova foi os processos de eletrização, lei de Coulomb, não entrou campo elétrico, certo? Foi até força elétrica. Sim. Até força elétrica. Então, teoricamente, o que a gente tem que cobrar na T3 é de campo elétrico para frente. Então, eu teria campo elétrico, a questão das linhas de campo, campo uniforme, como determinar campo elétrico. Aí vem potencial energia potencial elétrica, potencial elétrico, superfícies equipotenciais, diferença de potencial entre dois pontos, a DDP. A distribuição das cargas é bastante conteúdo, né? Aí entra capacitores e associação de capacitores, que é isso que a gente acabou de ver. Bom, estou aberta à negociação. O que é que vocês sugerem que eu coloque na prova? Sou todo ouvidos. Vocês não falarem, eu vou colocar tudo. Eu acho que até potencial elétrico, né? Porque pode ser nada. Ai, Enzo, que lindo. Ah, professor, qualquer coisa que o povo decidir, tá ótimo aí. Peraí, Giovana Ravina sugeriu de campo elétrico até potencial elétrico só?
Isso? Sim. O que vocês acham? Sim. A gente vai ter simulado? Eu gostei até. Estão vendo? Sim. Positivo. Então, assim, a hora que eu clico aqui, alguns quadradinhos, retângulos desses aqui desaparecem, mas tudo bem. Então, podem ser positivas, negativas, aí negativa some. Se ela for positiva, é porque ela tem a ver com os prótons. Se ela for negativa, ela tem a ver com quem? Quando for com os elétrons, ok. Aqui, essas cargas se interagem por atração ou repulsão. Sumiu. Vai ser atração quando eles tiverem sinais opostos. Sumiu também. Vai ser repulsão quando tiver sinais de cargas de mesmo sinal. Sumiu também. Por que isso? Não sei. Mas tá bugado. Mas vamos lá, que tem mais coisa. Eu quero chegar no do gatinho. O do gatinho é muito legal. Deixa eu só ver quem que não tá aí. Ellen não tá, Camila não tá, Lucas não tá, Matheus, Vitor e Gabriel, né? Não tá. Gi, Oi. a gente tem aula de sociologia 8h40, Faltam 4 minutos, né? se eu não me engano. Uhum. O gatinho é legal. Vou fazer só do gatinho. Tá, vou fazer só do gatinho aqui. Aí amanhã a gente continua. Vocês entenderam o que eu falei? Desliga o som aí. Aí. Eu vou fazer só o do gatinho. Amanhã a gente continua. Beleza? Dá tempo. Olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a patinha do gatinho e vou, ó. Olha o que está acontecendo com o gatinho. Olha os pelos. Olha o que aconteceu com o pelo. Vocês estão aí? Tá. Não travou ainda não. Olha lá. Ele tá só que carrega. Tá enchendo de carga negativa, certo? Que eletrização que é essa? Que eletrização que é essa? Atração. Atrito. Aí, o que vai acontecer com o coitado do gatinho? Eu vou pegar o rabinho dele, vou passar aqui no vidro. Aconteceu alguma coisa passando aqui no vidro? Não. Olha o que vai acontecer agora. O coitado do gato toma um choque, né? Uma descarga elétrica. Direto acontece isso com vocês, não acontece? Às vezes uma pessoa dá choque na outra, né? Porque a pessoa se eletrizou, seja ela... Então, só que tem som nesse negócio. Não quis sair o som. O gatinho faz miau, coitado. Mas, enfim. Saiu aqui pra mim. Como eu disse a vocês. Eu achei que era o É isso que a gente vai fazer. Nós vamos aproveitar, nós vamos ver tudo que o positivo está oferecendo pra gente aqui. Ok? E eu vou deixar para vocês uma tarefa assim. A tarefa vai ser lá do LA, sobre capacitores, sobre associação de capacitores. São só 2 exercícios. Eu já vou me antecipar aqui, porque vai demorar para carregar os vídeos, porque eu vou ter que cortar, editar, juntar, até carregar no YouTube. Então, páginas 26 e 27 do LA, exercícios 20 e 21. Ok? Isolamento é só. 26 e 27. Exercícios 20 e 21. Belezinha? Eu vou liberar vocês para a próxima aula. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até mais. Daqui a pouco eu volto na matemática. Na aula 47. Então, bora, nossa live, aula 47. Vou fazer a chamada da live, tá? Giovana Ravina, André,
Ana Júlia. Quem mais? Ana Júlia, Cecília. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá, agora eu vou aceitar Isla, Giovana e Cissa. 1, 2, 3. Júlia e Sofia. Ok. Bia tava também. Cadê Bia? Bia não voltou? Bia tava. Enzo tava também. Júlia, Vitória tava. Vou dar mais um tempinho para o pessoal entrar. Eu ia falar uma coisa para vocês agora. O que é que eu ia falar? A Enzo chegou. Da Iru, a análise que a Iru ia fazer, você ia falar para nós também. Depois. Mas foi bem interessante o que ela falou. Eu não tinha parado para pensar nisso. Faz sentido o que ela falou. Isa voltou. Ué, Isa já estava. A Isa está entrando com outra máquina. Vou esperar mais um pouquinho quem tava, tá? Que a Júlia Vitória tava. Júlia Vitória, Bia tava. E quem não voltou. É bolo de arroz. Tô escutando, né? Isso é todo dia. Ah, bolo de arroz. Depois do almoço, se você quer tirar aquela sonequinha, não tem como, porque passa 2 picolezeiros. A hora que um termina, quadra da esquerda. Não, o que passa aqui em casa dá pra ouvir ele lá da avenida. É punk. Mas vamos lá. Demais. Olha só. Como eu disse para vocês, a gente encerrou o conteúdo da apostila. Então, a Bia voltou. Nós não temos mais conteúdo novo. E eu não estou com pressa de começar a apostila 11. Vamos devagar. Vamos aproveitar esses momentos, tá? Para tirar todas as dúvidas possíveis, para a gente explorar tudo que tem no Positivo 1. Tem muita coisa. Então, vai ter formulário que a gente vai fazer só trilha, vai ter formulário que eu vou passar livro de atividades, vai ter formulário que eu vou passar hora do estudo, ok? Então, assim, não tem mais conteúdo e eu não vou começar a apostila 11, porque eu acho que não tem necessidade desse atropelo todo. A menos que vocês achem que tem essa necessidade. Aí eu posso começar por aqui. Eu usar a apostila virtual, vocês usam a apostila virtual, porque não tem como ir buscar na escola ainda, né? Não. Eu acho que não tem necessidade, tá? É melhor a gente ir com calma, Gi. Ainda mais que agora vai ser semana de prova, daí depois férias. Daí, tipo, vai voltar, vai ter que recomeçar tudo de novo. Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito correr demais sem necessidade, né? Mas, enfim, então bora lá. Então, como eu disse, tem muita coisa para a gente explorar no Positivo 1. Pode ser que a gente não consiga terminar de ver o que está no livro digital hoje, porque tem muita coisa bacana, mas eu vou começar, tá? Então, vamos lá. Todo mundo conseguiu visualizar o vídeo? Deu, né? Então, deixa eu só mudar vocês para cá, porque senão eu não enxergo. Aqui, capacitores, aí ele vai falar um pouquinho de capacitores. É a última parte dos slides no livro digital. Eu gosto de falar lá no vídeo sempre, porque eu não sei achar o livro digital no material, no Positivo 1 de aluno. A Cissa sabe, então qualquer coisa grita Cissa, tá? E se a Cissa falar que não vai, fala que vai, tá? Ok? Certo, Cissa? Cadê Cissa? Ok, Cissa. Então, vamos lá. Os capacitores são amplamente utilizados em circuitos elétricos por causa de suas propriedades elétricas. Um dos primeiros capacitores desenvolvidos pelo ser humano foi a garrafa de Leyden. Isso aqui é só curiosidade, né? Mas que é interessante usar. Aqui, como é que calcula a capacitância de um capacitor? Quantidade de carga dividido pelo potencial elétrico. Só que vocês já perceberam que esse V da fórmula, a gente já não está mais usando como V.
a gente já está usando o U, que é a diferença entre potencial em 2 pontos. Diferença de potencial, certo? Então, quando eu estou falando de capacitância de um potencial elétrico, eu coloco o V. Mas, no geral, da onde a gente está já, a gente já está usando a DDP, que é a diferença de potencial. Tudo bem? Belezinha? Ok. Não estou escutando nada, vocês não estão me respondendo, mas eu estou indo. Aqui ele vai falar da energia potencial. Eu não vou fazer revisão agora, tá? Revisão do conteúdo de capacitores. Eu quero mostrar para vocês tudo que tem no livro digital que pode ajudar vocês a fazer esse resumão de eletrostática, de tudo que a gente viu até agora. Então, olha lá. Modelo atômico de Rutherford. Tem muita coisa legal. Vamos ver. Até o final do século XIX, as pessoas pensavam que átomos podiam ser representados por pequenas esferas duras, que em corpos sólidos estão dispostas muito próximas umas das outras. Mas, na verdade, a estrutura de um átomo é completamente diferente. Ele é vazio por dentro e quase toda a sua massa está concentrada no centro, em uma minúscula partícula chamada núcleo atômico. Entretanto, o tamanho do átomo, por outro lado, é definido pela pequena quantidade de elétrons que se movem ao redor do núcleo. Esse fato foi descoberto por um físico na Nova Zelândia, chamado Ernest Rutherford. Rutherford bombardeou uma fina folha de ouro com partículas alfa, que haviam sido recentemente descobertas como partículas positivamente carregadas, muito rápidas, alguns milhares de vezes mais pesadas do que os elétrons. Se a carga elétrica de um átomo fosse distribuída igualmente ao longo da folha de ouro, as partículas passando através dela não deveriam mudar de direção, como esferas de pedra que passam através de uma parede de poliestireno. Entretanto, se a distribuição for desigual, as partículas deveriam desviar ligeiramente, como uma bola atingindo uma parede desigual. Os resultados obtidos por Rutherford foram surpreendentes. Ele descobriu que, embora a maioria das partículas passasse através da folha sem mudar de direção, algumas foram levemente desviadas e outras foram refletidas na folha. Após anos de estudos, Rutherford chegou à conclusão de que a única explicação razoável para o comportamento estranho das partículas deve ser que a folha de ouro tem uma estrutura semelhante à de uma parede oca contendo esferas muito pesadas, distribuídas de forma escassa. Então, ao atingir a parede, a bola pode encontrar uma dessas esferas maciças situadas dentro da parede e ricochetear nelas. O cálculo indica que os átomos devem ser praticamente ocos, já que sua massa e carga se concentram inteiramente em um núcleo minúsculo. Os núcleos são cerca de 10.000 vezes menores do que o átomo. Quase toda a massa atômica está concentrada no núcleo. Em um átomo de carbono, por exemplo, a massa total dos elétrons não é nem 1/1000 da massa do átomo. Ok, então, aqui ele fala um pouquinho de Rutherford, das experiências dele. Aí aqui tem até um quiz, olha só. Uma importante conclusão do experimento de Rutherford é que os átomos são partículas maciças, capazes de fazer ricochetear a maioria das partículas alfa que incidem na folha de ouro. B. Átomos têm sua massa dividida da seguinte forma: aproximadamente metade no núcleo e metade ao redor. Por isso, algumas partículas alfa atravessam a folha de ouro e outras ricocheteiam. C. Os átomos são grandes vazios que não apresentam regiões em que a massa se concentra, por isso a maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro. Ou D. Átomos são grandes vazios com uma região de massa altamente concentrada, o núcleo. Por isso a maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro, mas algumas ricocheteiam por terem atingido o núcleo. Qual dessas opções vocês acham que é? A, B, C ou D? D. 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 D, todo mundo concorda? Ok, grandes vazios com massa altamente concentrada no núcleo. Nenhuma novidade pra gente, né? Mas é legal a gente ver esses videozinhos, né? Tá aí, tá pra gente ver, bora ver, né? O que mais? E como eu disse, bora ser leve, tá? Sem pressão, já fechamos o conteúdo. Vamos ver tudo que tem disponível pra gente aqui no positivo. Aí aqui, o átomo como um grande vazio.
O vídeo aborda as partículas que compõem o átomo e compara as dimensões do átomo com as de um campo de futebol. Se o núcleo fosse do tamanho de uma semente posicionada no centro do campo, os elétrons estariam cerca de 100 metros de distância. O núcleo de um átomo contém partículas carregadas positivamente, chamadas prótons, e nêutrons, que são eletronicamente neutros. Prótons e nêutrons são chamados de núcleons. Elétrons orbitam ao redor do núcleo. A carga de um elétron é igual em magnitude à carga de um próton, e a carga total dos elétrons de um átomo é igual em magnitude à carga dos prótons no núcleo. Se imaginarmos que podemos ampliar o núcleo de um átomo até que seu diâmetro alcance 1 milímetro, que é aproximadamente o tamanho de uma semente, então nessa escala, o tamanho de um átomo, ou seja, a distância entre o núcleo e um elétron, seria 100 mil vezes maior, cerca de 100 mil milímetros ou 100 metros. Por isso, poderíamos concluir que, na prática, átomos são vazios. Ok, mais um videozinho falando de átomo. Calma, tem mais coisa, tá? Não é só isso, não. Tem um do gatinho aqui que eu achei o máximo. Não sei se vocês vão gostar, mas eu achei top. Aqui, mapa conceitual de eletrostática. Por isso que eu disse que a gente ia fazer, tá? Então, ele vai fazer um resuminho aqui. A matéria é composta de entidades que apresentam cargas elétricas com sinais positivos ou negativos. Para a eletrostática, estudado no ensino médio, podemos restringir as cargas elétricas positivas aos prótons e as negativas aos elétrons. Quando um corpo apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons, dizemos que ele se encontra eletricamente neutro. Essas cargas, juntamente com o nêutron, que não apresenta carga elétrica, compõem o átomo. Os corpos podem ganhar ou perder elétrons para outros corpos, ficando eletricamente carregados. A carga total do sistema é sempre conservada, e o valor adquirido é múltiplo da carga elétrica E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Aproximando corpos eletricamente carregados, surge uma força de interação entre eles. Essa força de interação pode ser de atração, quando as cargas elétricas são de sinais opostos, ou de repulsão, quando as cargas elétricas apresentam sinais iguais. Esse mapa conceitual que aparece aqui, eu não sei porque ele está bugado, tá? Vou tentar fazer aqui, se vocês verem que sumiu alguma coisa aqui, vocês consideram o que eu estou fazendo aqui passo a passo, tá? Então, olha só. Cargas elétricas podem ser positivas, ficou, ou